Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, meu nome é Daniel Rodrigues, sou professor aqui do Centro de Educação e estou hoje numa missão maravilhosa de conversar com 3 coordenadores da 10ª Feira de Leitura, que tem como nome 10ª Feira de Territórios Interculturais da Leitura. Estou com 3 convidados e vou apresentar para vocês, começando com Esther, coordenadora do CEL, do Centro de Estudos de Educação e Linguagens, que também coordena tanto o CEL quanto a feira, nesses 10 anos aí. Também um prazer estar de novo com o Reginaldo aqui, Reginaldo Pereira, ele, além da coordenação desse evento, que acontece no Centro de Educação, ele é coordenador da Biblioteca Comunitária Caranguejo Tabaiares, a famosa, é uma das mais famosas aqui, ele se orgulha de dizer que isso é muito importante. E também a querida Marta Diniz, que é coordenadora do Sistema de Bibliotecas Públicas, que envolve 84 municípios de Fernando de Noronha, aqui em Pernambuco. Um prazer enorme estar aqui para conversar sobre o direito à leitura e esses temas todos que vocês trazem. Para começar, a gente vai começar com quem mesmo, Esther? Para introduzir, é com Beta que a gente vai começar? A gente vai ouvir a declamação de um poema, eu não vou dizer quem é o poeta, porque ela vai dizer para a gente. Beta Ferral, que é arte educadora, também integrante da comissão que organiza a Feira de Leitura. Muito bem. Oi, pessoal, eu sou a palhaça Doninha. Olha, eu vou ler um negócio muito bonito para vocês, mas eu não vou dizer de quem é não, para vocês pensarem que foi eu que escrevi. Eu vou começar a ler, presta atenção. Para mim, livro é vida. Desde que eu era muito pequena, os livros me deram casa e comida. Foi assim. Eu brincava de construtora, livro era tijolo. Em pé, fazia parede. Deitado, fazia degrau de escada. Inclinado, encostado um no outro, fazia telhado. E quando a casinha ficava pronta, eu me espremia lá dentro para brincar de morar em livro. De casa em casa, fui descobrindo o mundo, de tanto olhar para as paredes. Primeiro, olhando desenhos. É claro, pessoal? Porque quando a gente é pequena, a gente olha os desenhos. Depois, decifrando palavras. Fui crescendo e derrubei telhados com a cabeça. Mas fui pegando intimidade com as palavras. E quanto mais íntimas a gente ficava, menos eu ia me lembrando de consertar o telhado ou de construir novas casas. Só por causa de uma razão. O livro agora alimentava. É muito lindo isso, não é? É lindo demais. Quem escreveu foi Lígia Bojunga Nunes. Não fui eu, não. Vocês pensavam que tinha sido eu, mas não fui, não. Olha, se chama Livro, esse livro. É esse mesmo, o nome dele é Livro. Ó, pessoal, e eu tô lendo isso pra vocês, somente pra anunciar o 10º ano, olha, a 10ª Feira, Territórios Interculturais da Leitura, que é uma coisa muito linda, essa feira, e ela vai iniciar já, do dia 28 de novembro ao dia 1º de dezembro. É luxo essa feira. Essa feira tem, olha, festivais de literatura, tem a rede de bibliotecas comunitárias que participa, tem contação de histórias, tem uma programação infantil, exposição, apresentação de cine, tem palestras, minicursos, tem umas pessoas sabidas de educação, literatura que vêm falar com a gente, pra gente aprender coisas, tem um cereal com peixe lá no Peixe Beta, olha, tem coisa demais, é uma belezura, e tem até inauguração de biblioteca lá nas Formiguinhas do MTST, olha, é um luxo demais, imperdível. Viva a literatura aos 10 anos da feira, Territórios Interculturais da Leitura! Então, voltamos então. A primeira coisa que nos chama a atenção e todo mundo fala, enquanto direito a ler, é que o povo não gosta de ler. É uma coisa que se repete, diz, mas o povo não gosta de ler,
não, né? O que efetivamente o povo não gosta de ler? Por isso que é um problema, né, do direito, no final as pessoas não querem ler. Esther Rosa. Eu acho que existe um senso comum que o brasileiro não lê, muito associado a um viés do tipo de pesquisa que é divulgado quando se fala de leitura. Porque normalmente são pesquisas que estão muito concentradas na quantidade de livros que você comprou por ano, por exemplo, ou na quantidade de livros integrais que você leu ao longo do ano. E a gente sabe que leitura não é só isso. Eu não posso medir quem lê ou quem não lê somente pela quantidade de livros que eu tenho na minha estante, porque boa parte das pessoas não tem o recurso suficiente, né, no seu dia a dia para ter uma estante cheia de livros, e também porque a gente sabe que os livros circulam de outras formas, a leitura circula em novos meios. Ninguém nunca, né, leu tanto quanto no período da pandemia, em que a gente lia muito e a gente tinha muito acesso à cultura, pelos meios das redes sociais, pelo meio dos novos mecanismos de comunicação. Então, às vezes, a gente fica pensando que a leitura ela está morrendo, mas nem a leitura do livro. O Umberto Eco, ele tem um livro muito interessante, um diálogo dele com um jornalista em que ele diz: não contem com o fim dos livros, porque novas tecnologias vêm, mas isso não quer dizer que tecnologias anteriores são superadas, porque a experiência de ler um livro impresso não é a mesma coisa de eu ler um poema no celular. É claro que eu posso ler um haikai no celular e isso vai ser uma experiência maravilhosa, mas para eu ler um romance que exige um tempo maior, que me permite voltar à página, ou que me permite pular a página também, porque claro. Não, eu não sou obrigada. Né? O Daniel Pennack, que é um outro autor também, ele diz que o leitor tem direito de abandonar um livro porque não gostou, tem direito de pular a página, de começar lendo de trás para frente. Então, às vezes, eu acho que o que a gente precisa repensar é o nosso próprio conceito do que é leitura, do que é ler, do que é ser leitor, e eu acho que as periferias, com as bibliotecas comunitárias, as bibliotecas públicas, as bibliotecas escolares, elas mostram para a gente que existe sim uma renovação do leitor. O leitor, a leitora, não é que eles estejam em extinção, eles estão ganhando novas formas, como as práticas sociais, as relações sociais, elas estão sempre em movimento. Então, eu acho que às vezes tem um certo saudosismo de um período que talvez nunca aconteceu, claro. Ou acontecia para muito pouca gente. Alguém que tinha o tempo do diletantismo, o tempo da ociosidade para passar uma tarde deitado numa poltrona lendo um livro. Quem tem esse tempo? Né? É aquela mesma discussão do movimento feminista, né? Quando as primeiras mulheres negras feministas começaram a dizer: e eu não sou mulher porque eu tenho mão calejada, você acha que, né, o movimento feminista ia por um caminho que era muito de um certo grupo social, né? O movimento pela leitura, ele às vezes também está muito marcado por uma certa compreensão de sociedade que só algumas pessoas é que têm direito a ler, só algumas pessoas é que têm interesse por ler. Outras pessoas, elas estão no cotidiano buscando a sua sobrevivência do dia a dia, de ganhar o pão, e elas não precisam pensar na leitura, né? E é isso que a gente quer contestar, né? Essa ideia de que a leitura, sim, é um direito, é uma necessidade e é uma vontade. E eu acho que as bibliotecas comunitárias e públicas, elas mostram muito isso pra gente. Exatamente, essa coisa de direito, né? E aí eu vou conversar com o Reginaldo, que está, coincidentemente, vocês não estão vendo, mas está na minha frente aqui, sentado na minha frente, que coordena um projeto, uma biblioteca numa comunidade, né? Formada por trabalhadoras, né? Proletária, né? Uma comunidade com maioria negra. É dentro que surge a biblioteca. E qual o papel nessa biblioteca, nessa luta por esse direito, Reginaldo? Então, o papel hoje da biblioteca é um papel do acesso, né? De garantir esse acesso, né? Esther relata muito bem aí dessas pesquisas, mas a gente fala muito que quem são os leitores se não tem acesso? Quem tem condições compra livro, mas quem não tem condição, como é que essas pessoas conseguem acessar o livro? E como consegue acessar o gênero que quer ler, né? Porque às vezes nós somos empurrados a ler por uma professora, um título ou um clássico, porque tem que ler aquele clássico. E a biblioteca, ela permite esse intermédio com a criança, com a comunidade,
numa variedade de livros que está lá, e as pessoas possam fazer essa escolha, né, de ler. De ler o gibi, que é a porta de entrada na leitura para muita gente, mas para as crianças principalmente, o gibi é um marco para que elas possam, né, ler. Então tem muito do acesso, né, e do encontro da leitura com o leitor, né? Eu acho que a bibliotecas comunitárias tem esse papel, né, fazer esse intermédio. O mediador tem esse papel, principalmente, apresentar o livro, né, que está lá na prateleira, que só lá não vai ter vida, só vai ter vida quando o leitor pegar. Então, eu acho que nosso desafio, as bibliotecas comunitárias, com todas as dificuldades que tem de sustentabilidade, ela dá um show em muitas bibliotecas públicas, e de fato a Marta está aqui, mas eu quero dizer, pela garra, mas também pela missão que encontra, né? Também querendo dizer que a leitura é o passo para uma transformação daquele território. Não é só ler, mas é fazer leitores críticos, leitores que vão participar das políticas públicas, que vão participar também da vida daquela comunidade, fazendo essa transformação. Eu acho que tem muito isso. Mas não quer dizer que a biblioteca pública não faz as coisas, elas fazem também, né? Quase quero que só vem... trazer um pouco do nosso relato da resistência que as bibliotecas têm. Claro, não estamos disputando aqui, isso, não. Nem podemos, né? Não é disputa aqui, Isso. não. Mas é interessante ver uma outra lógica de biblioteca organizada pelo povo, né? E aí eu queria só mais uma questão de resgatar. Não é só a leitura daquele livro em si, mas o que significa na intervenção da comunidade, né, que você estava falando, né? Então, significa um grande impacto, né? Porque assim, quando a gente vai para a comunidade, dentro da comunidade, não só estou falando só do direito à leitura, né? Se fala de um direito à moradia, à cultura, né? À saúde, à educação. Então, a biblioteca ela acaba sendo esse equipamento que vai também fazer essa contribuição da formação. Não só da formação dos leitores que estão lá, mas participar do processo político dessa comunidade, né? Garantindo que os direitos cheguem, né? Que algumas coisas que estão vulneráveis possam ter esse acesso, né? Eu falo muito isso porque nós somos uma comunidade que não tem direito à cultura muito. Não temos praças, não temos atividades. Então a biblioteca vira um equipamento cultural para trazer a cultura para a própria comunidade. Mas é importante entender que a comunidade precisa ter mais outras coisas além que a biblioteca pode ofertar. Então esse eu acho que é um desafio grande para as bibliotecas comunitárias, fazer desses espaços também de muita construção coletiva, mas também de muito acesso. Antes de passar para Marta, só uma informação, se vocês têm. Quantas bibliotecas comunitárias vocês têm esse levantamento aqui em Recife? Tem uma ideia, mais ou menos? Houve um mapeamento que foi feito no estado de Pernambuco e também na região metropolitana, mas esse é um dado que muda muito, sabe, Claro. Daniel? Inclusive muda no programa Bibliotecas Comunitárias na UFPE, por exemplo, que é um programa que era um projeto de extensão e que atualmente está como um programa institucional da UFPE. A gente começou com 14 bibliotecas da região metropolitana. Hoje a gente tem 11, Sim. porque 3 bibliotecas fecharam. Claro. Durante o período da pandemia, não conseguiram sobreviver. Claro. Então, a gente tem uma rotatividade. Por outro lado, recentemente, a gente tem uma nova, né, aquisição, que é a biblioteca do MTST, lá da Cozinha Solidária da Torre, das formiguinhas do MTST, que acabou de ser inaugurada faz 2 semanas. Então, a gente tem um movimento. Então, é difícil de precisar quantas são, né, porque tem essa... Eu mesmo participei em 2018 de uma pesquisa nacional em que a gente mapeou 147 bibliotecas no Brasil todo, mas a gente não tinha intenção de fazer um censo, mas a gente fez uma pesquisa com esse universo, pegando as 5 regiões. O que a gente pode dizer que é mais característico é que normalmente são experiências urbanas, tem muito pouco na área rural, de grandes cidades, nas periferias, com esse movimento que Reginaldo lembra, né? De pessoas que estão inseridas na luta daquela comunidade e que, de alguma forma, elegem como um dos campos de atuação, né? Da sua incidência política, a questão do direito à leitura e ao acesso através das bibliotecas. Muito bem, e aqui a gente está com Marta, que tem um outro elemento importante, que são as bibliotecas públicas, né? Que tem um papel estratégico. Marta? As bibliotecas públicas ela têm um papel estratégico, como o Reginaldo colocou, a questão do surgimento das bibliotecas comunitárias, infelizmente e felizmente, né? Porque as bibliotecas comunitárias elas fazem um papel de excelência com relação à transformação da comunidade, da transformação social.
Porque as bibliotecas públicas, elas deixaram de fazer esse papel. Então, as bibliotecas comunitárias, elas surgiram a partir dessa questão das bibliotecas públicas não desempenharem o papel que deveriam desempenhar. Mesmo assim, em Pernambuco, nós temos 184 municípios, né, com Fernando de Noronha. Como o Esther colocou, a gente hoje não tem, assim, uma quantidade real do número de bibliotecas. Os seus? Bibliotecas públicas. A gente não tem a quantidade real. A gente vai fazer agora um trabalho que a Coordenação Nacional de Bibliotecas e do MINC está pedindo para o sistema de todo o Brasil organizar esse cadastro para a gente poder participar das políticas públicas, né? Porque você só pode fazer alguma coisa com relação às bibliotecas sabendo a quantidade de bibliotecas que tem. Então a gente não tem, porque também teve a questão da pandemia, essa questão, né, política que nós tivemos, então agora a gente está fazendo essa questão. Mas mesmo as bibliotecas comunitárias desempenhando esse papel importante, a gente luta para que as bibliotecas públicas, elas façam o trabalho que tem que ser feito, sabe, com relação à comunidade. Porque elas existem através da Secretaria, do Estado e tal, então elas estão ali para desempenhar esse papel e o importante disso é que nos municípios, na maioria das vezes, como o Esther colocou, não tem uma biblioteca comunitária. A biblioteca pública ela está ali servindo como... Ela pode atuar não só com empréstimo de livro, com mediação de leitura, mas ela pode atuar como... Na maioria dos municípios não tem um cinema, não tem um teatro, não tem uma banca de revista. Então, a gente pode fazer que a gente quer uma biblioteca viva, onde que as pessoas percebam, a gente tenta trabalhar com o poder público, elas percebam que a biblioteca existe e ela tá ali para servir a comunidade. Muito bem. Para encerrar esse bloco, nós vamos ouvir quem, Esther? A gente tem uma contação de história com um arte educador e agente cultural que trabalha na Biblioteca Pública em Fernando de Noronha, o Guga Bezerra, mostrando, sim, um trabalho muito legal que as bibliotecas públicas fazem nesse campo também da mediação, leitura. Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu me chamo Guga Bezerra, eu sou contador de histórias, mediador de leitura e assistente de biblioteca aqui na Biblioteca Pública Distrital Heleno Armando, que fica em Fernando de Noronha. Desejo te convidar a participar da 10ª Feira Territórios Interculturais da Leitura, que vai acontecer entre os dias 28 de novembro a 1 de dezembro, no Centro de Educação na Universidade Federal de Pernambuco. Desejo também compartilhar com você, de todo coração, de todo meu coração, um conto de tradição africana que certa vez eu li num livro chamado Toques de Griot, da Heloísa Pires Lima e da Leila Leite Hernandes. Repara só. O lavrador que andava para lá e para cá, apreciando suas terras e o céu que o cobria de felicidade. Era assim que sentia seus caminhos, que o devolviam à casa onde morava com seus 3 filhos. Como não agradecer por todos serem tão especiais? Cada qual nascera com um dom. O mais novo era clarividente. O do meio tinha um dom de curar. E o mais velho de correr grandes distâncias. E assim, distraído, não viu a peçonhenta que lhe deu bote fatal. O homem caiu derrubado pela dor e pelas entranhas que não mais lhe obedeciam. Nessa hora, o mais moço já havia tido a premonição do perigo e buscava reunir os irmãos. Nosso pai está sofrendo muito e morrerá se nada for feito. Assim que decidiram regressar, o mais rápido possível, o irmão mais velho colocou os outros 2 sobre os ombros e partiu em disparada. O pai foi encontrado já agonizando, mas o filho do meio, milagrosamente, o trouxe de volta à vida usando o poder da cura. Os dias passaram e os meninos brindavam a alegria de ver o pai em pé e retomar as atividades.
até que um disse ao outro: o dom da rapidez foi o responsável por salvar nosso pai. Se não tivéssemos chegado a tempo, de nada teria adiantado a visão e de nada teria servido o dom da cura. Não, irmãos, disse o outro. Sem a visão clara, teríamos permanecido no campo e nosso amado pai teria morrido sem chances de cura. Até que o outro irmão disse: sem o dom de tirar o mal do corpo, de nada teria valido a rapidez e a clara evidência. Assim passavam as horas, procurando descobrir qual o dom mais importante para manter a vida. Incapazes de resolver a dúvida, recontavam a história e repetiam a pergunta. E é o que farei agora. Para você que acabou de ouvir, qual dos 3 dons foi o mais importante para a vida do Pai? Vou perguntar para Reginaldo. A gente está vivendo um momento muito cheio de mentiras, o pessoal chama de fake news, né? Propaganda enganosa, torta direito, teve uma influência muito grande, né, na política nacional, no mundo como um todo. Agora a gente está num massacre violento, né, do povo palestino e as inúmeras meia-verdades, na verdade, né? E aí eu queria perguntar para Reginaldo, qual é o papel, né, da leitura, qual é o papel, e aí da biblioteca também, da biblioteca comunitária, para construir ou destruir esses processos tão danosos na sociedade? Reginaldo. Então, eu acho que a mentira ela já vem muito antes a tecnologia vai avançando, levantando isso muito mais rápido para as pessoas, né? Mas no cotidiano. Então, eu acho que a leitura tem esse papel de trazer um pouco da realidade, né? Quando a gente fala de um jornal que traz uma matéria, traz um conteúdo prático, então você consegue ter esse domínio desse conteúdo, né? Então, nas bibliotecas comunitárias, com poucos recursos que tem, né? Porque como a gente fala muito de tecnologia e quase as bibliotecas não têm muito esses equipamentos, é importante trabalhar o acesso às informações, né? Divulgar quais são os equipamentos, quais são as redes sociais confiáveis para que você possa pesquisar. E não sair publicando tudo que vai recebendo, né? Porque há uns sistemas que vai virando, né? Você recebe uma coisa, publica, manda, você às vezes nem lê o conteúdo. Então a leitura tem muito mais isso, né? O que é que eu estou lendo? Que é isso mesmo que está acontecendo? Será que eu consigo comparar isso com a mídia que está na televisão, o que está no jornal? Então, eu acho que nós temos esse papel de dar esse acesso, né? Trazer essas informações, mas principalmente ensinar, às vezes, né? Como acessar informações corretas, concretas, para que a gente não possa cair nessa multiplicação aí desse fake news, né? Exatamente. E aí tem o papel da biblioteca pública. E uma das questões que se apresentam muito é a questão dos recursos, né? Como é que está distribuído esses processos de recursos de um espaço cultural, um espaço tão relevante que são as bibliotecas públicas? Marta? Com relação à questão do fake news, algumas bibliotecas, elas trouxeram informações, né? Fizeram um grupo principalmente de adolescentes, né? O pessoal que utiliza... Todos nós estamos utilizando os recursos tecnológicos, mas os adolescentes mais ainda, né? Então, algumas bibliotecas prepararam algumas informações, juntaram um grupo de adolescentes para tentar trabalhar sobre essa questão, né? De dar a informação correta, de fazer, como o Reginaldo disse, a comparação do que se está sendo colocado nas mídias de uma maneira geral, né? E do que é verdade e do que não é. Como você chegar à conclusão do que pode ser real ou não, né? Hoje em dia é uma questão muito séria, né? As mentiras, essa mentira através das redes sociais e tal, elas influenciam na decisão política, na decisão mesmo da cultura das pessoas, né? Do comportamento. Então a gente tem que ter bastante esse cuidado. A outra coisa, como o Reginaldo colocou, infelizmente as bibliotecas públicas, elas também não têm esse recurso tecnológico. A maioria não tem, né? Tem um pouco melhor. Que a gente fala assim, hoje
como Esté colocou com relação à leitura, a questão dos livros, né? De você do livro não se utilizar mais o livro, né, físico e ter as redes sociais e tudo mais. Mas mesmo assim, as nossas bibliotecas públicas, elas ainda têm essa falta de recurso tecnológico para que a coisa se estenda mais. A gente trabalha com a questão cultural, né, que é importante. Já que a biblioteca, o município às vezes não tem um teatro, não tem um cinema, como disse, então a gente trabalha algumas questões dentro da biblioteca. A gente pode também dar essas informações através da questão da arte, do cinema, da música. Claro. Né? Isso tudo faz parte também de informações que você pode despertar na comunidade o que está acontecendo com o mundo de uma maneira geral. E principalmente, às vezes, com a própria realidade da comunidade próxima, né? Da comunidade que a biblioteca está inserida. Sim. Porque, de todo jeito, a gente tem que pensar assim, como instituição pública, ela está servindo a comunidade, então a gente tem que procurar ver o que é que a comunidade está precisando, né? Que tipo de informação ela está querendo. Às vezes a gente dá uma informação, mas não é essa informação que a comunidade está necessitando. Então, às vezes, a gente precisa estar junto com a comunidade para poder auxiliar nessas questões. No caso específico que você organiza, é o governo do Estado, ou seja, a dotação orçamentária do governo do Estado ou junto os 3 entes? Olha, junto os 3, porque nós temos o governo federal, que agora, graças a Deus, felizmente, né, o Ministério da Cultura está voltando, e através do Ministério da Cultura tem o Departamento de Livro, Leitura e Bibliotecas. Certo. E além disso tem o Sistema Nacional. Todo estado tem um sistema estadual que está ligado ao Sistema Nacional. E o sistema estadual está ligado ao governo, né, ou à Secretaria de Cultura ou à Secretaria de Educação. E a gente trabalha, o sistema de bibliotecas públicas de Pernambuco, nós trabalhamos com todas as bibliotecas, né, com todos os municípios que possuem bibliotecas. Então a gente trabalha com a questão da formação, essa questão do dotamento orçamentário. Sim. A gente não tem, não existe um orçamento para as bibliotecas específico, nem para a compra de livro, nem para a questão da edificação. Então, a gente vive doação de livros, infelizmente. Isso não é só aqui em Pernambuco, isso é a nível de Brasil, tá? Então, com esse ministério, com esse departamento, né, de livro e leitura, eles estão tentando agora, a partir do próximo ano, a gente começar a obter esses recursos. Uma dotação específica. A dotação específica, porque o Ministério ficou... como se diz? Fechado, né? Acabou o Ministério. Então, agora, eles estão auxiliando. Esse primeiro ano, eles estão trabalhando com as bibliotecas comunitárias, né? Foi feito um edital para as bibliotecas comunitárias, mas nós, das bibliotecas públicas, ainda vamos esperar para o próximo ano. Então, a primeira coisa é fazer esse levantamento, que é necessário, porque para que esses editais e esse recurso possam vir, né, junto com o Estado, e com os municípios, é necessário saber a quantidade de bibliotecas que existem realmente no país, no município, né, ou no estado. Esther, como é que você vê dentro dessa política a necessidade de financiamento, de estruturação dos instrumentos bibliotecas e do próprio fazer da leitura, você que faz parte de um debate tão importante do CIEL, do debate brasileiro, que é justamente o letramento, né, Esther? Veja, eu acho que quando a gente pensa, né, numa cidade leitora, num país leitor, a gente não pode colocar todo o peso somente nas escolas, porque às vezes fica muito, é pela escolarização. As próprias pesquisas, né, essa pesquisa grande que acontece em nível nacional, Retratos da Leitura no Brasil, que é essa pesquisa que, inclusive, acaba, quando ela é divulgada, as pessoas ficam dizendo, olha aí, novamente o Brasil está lá atrás nos ranqueamentos de leitura. Essa própria pesquisa, ela mostra também que quando você investe, né, na leitura, é muitas vezes só o período em que você está estudando. Depois que você sai da escola, você para de ler. Então, é como se não fosse uma coisa que você incorporasse na sua vida. Eu leio quando eu tenho uma demanda externa, alguém que está me puxando, né? Então, como é que a gente transforma isso numa necessidade, né? Mas eu acho que a ideia de que
mais agentes da sociedade precisam estar envolvidos nesse debate. E os agentes públicos reconhecerem que a ação da biblioteca e a ação da formação de leitores, ela não é uma ação eventual, uma coisa que, eu faço um edital agora e aí você concorre a esse edital, daqui a um ano você vai esperar de novo para ter um outro edital, ou se mudar a política e, né, não puder, não vai ter. Então, do mesmo jeito como eu preciso comer todo dia, do mesmo jeito que eu preciso me vestir regularmente, que eu preciso ter uma moradia, eu preciso também de ter um equipamento cultural, que a gente chama biblioteca, que possa funcionar com regularidade. E para funcionar com regularidade não dá para trabalhar no voluntariado, e isso é um grande problema, né? Essa ideia das bibliotecas comunitárias, é um trabalho voluntário. Sim, é bom que o voluntariado, mas eu tenho que ter o reconhecimento profissional também. Perfeito. Isso que Reginaldo diz, olha, são pessoas que acolhem, eu não tenho só uma pessoa que está guardando o livro para emprestar. Porque o que é fundamental nesse modelo de biblioteca, que tanto Marta como o Reginaldo estão apresentando para a gente, são as interações. É a leitura pública, é a leitura coletiva. Não é mais aquela experiência da minha leitura individual, eu leio sozinho, a interpretação que eu quiser dar, eu dou. Outra coisa, eu leio para compartilhar. Eu leio para fazer um clube de leitura, eu leio para fazer um grupo de debate, né? Um grupo de mulheres que está tratando das memórias daquele bairro, um grupo de jovens que está compartilhando os seus poemas. Então, são experiências coletivas. E é essa experiência coletiva de leitura que faz a diferença nesses espaços, inclusive no sentido formativo dessa consciência crítica e desse leitor crítico, como o Paulo Freire colocava para a gente. Então, eu acho que é necessário, sim, reconhecer que esses espaços, para existirem, eles têm que sair desse patamar que eles têm tido até agora, só da resistência, para, de fato, serem reconhecidos, né, como espaços necessários para as cidades, que não dá para você ter, porque houve um momento, inclusive, que o Ministério da Cultura tinha estabelecido uma meta de cada cidade ter uma biblioteca. E se chegou bem perto disso, não foi, Marta? A 100% dos municípios do Brasil, pelo menos com uma biblioteca, que é pouquíssimo. Uma cidade com 2 milhões de habitantes ter uma biblioteca e uma outra de 100 mil habitantes ter uma, né? Mas mesmo assim era uma meta. E nesse período em que se desinvestiu de políticas públicas nessa área, muitas dessas bibliotecas fecharam, né? Então, né, não é assim, monta lá um estante, monta lá um acervo e ele vai funcionar por osmose, e as coisas não acontecem assim. Muito bem. Então, agora já estamos no segundo bloco e a gente vai encerrar também com Esther, com quem vai encerrar esse segundo bloco. São experiências, só para explicar para o ouvinte, né, e para quem estiver nos vendo, são experiências da própria feira, né, que está antecipando. E agora, para fechar esse bloco, quem vai fechar, Esther? Bom, a gente tem uma declamação de poesia com Fabiana Coelho, que é jornalista, envolvida muito também com o movimento de bibliotecas comunitárias. Ela tem atuado principalmente lá na Biblioteca do Coque, e ela é autora, vai lançar um livro durante a feira de leitura, agora no final de novembro, início de dezembro, e ela está apresentando para a gente um desses poemas. Oi, gente, meu nome é Fabiana Coelho, e eu vou estar na programação da 10ª edição da Feira de Leitura da UFPE. Este evento que é mais que um evento, é um movimento que congrega pessoas e instituições de diversos espaços, diversos territórios, diversas culturas, gente que acredita na leitura enquanto direito humano. Esse evento que é como uma grande árvore que lança sementes e galhos em todas as direções. Então, eu vou estar na sessão de lançamentos, que acontece no dia 1º de dezembro, lançando o meu livro Tecelagem, que é o meu primeiro romance. É um livro que narra a história de 3 gerações de mulheres a partir de uma casa. Uma mulher, uma narradora que compartilha com as aranhas a voz e o direito de falar de seu próprio destino, né? E eu agora vou ler para vocês um poema que abre a segunda parte do livro, um poema chamado Crochê. Pesco a vida
em uma pequena varinha de aço. No gancho da ponta desenrolo o fio e ponteio os instantes do tempo, contando nós e cosendo histórias. Geometricamente, no manto do mundo se desenham flores e correntes. De nó em nó, a vida se constrói. Voltando ao nosso programa Realidades, discutindo hoje o direito à leitura. Mas a gente tem uma coisa muito bonita que vai acontecer agora em novembro, que é a 10ª Feira Territórios Interculturais da Leitura. Marta, o que a biblioteca, o sistema de bibliotecas está fazendo dentro dessa feira do Centro de Educação, na coordenação? Por favor. Essa feira assim, foi de grande importância para o sistema, porque as pessoas não sabiam que os municípios tinham a biblioteca, desconhecia o trabalho que as bibliotecas, apesar das dificuldades, as bibliotecas públicas municipais, né, os coordenadores das bibliotecas, eles fazem ações super interessantes, boas para a comunidade e o sistema trazendo essas bibliotecas para participar da feira, elas podem demonstrar, né, é uma coisa boa para os coordenadores e para o município, porque vem para a universidade, que é uma coisa interessante, você sai daquele mundo e vem apresentar seu trabalho dentro da universidade, dentro do centro de educação. Então isso tudo assim fazem com que eles queiram, todo mundo quer participar, e não dá para trazer todos os municípios, né? A gente traz assim, para participar mesmo uns 15 municípios mais ou menos, e os outros vêm assistir. Desde do período da pandemia, nós estamos participando da feira há 6 anos, mais ou menos, 6, 7 anos. No período da pandemia, nós ficamos online, né? Mas mesmo assim a participação foi grande, porque além no período da pandemia foi online só, então a feira foi toda feita dessa forma. Depois a gente conseguiu fazer presencial e online, o que foi bom porque as pessoas que vinham para cá e outras que não podiam vir participavam dos mini cursos, de todas as ações que a feira propicia, né? E uma da coisa boa é o seguinte, a gente tem uma mostra de experiências das ações que as bibliotecas realizam. Legal. E o que é grandioso para as coordenadoras é que, assim, em vez de Marta, representando o sistema, fazer parte da mesa, né, da mesa de apresentação dessa experiência, quem vai apresentar são os coordenadores. Então, isso para eles, assim, é espetacular, sabe? Você tira uma pessoa que está lá num patamar maior de estar ali falando sobre eles, mas quem vai falar são eles sobre a ação que eles realizam. Então, essa feira foi de grande importância para a gente conseguiu fazer com que o próprio reitor, há 2 anos atrás, quanta gente do interior é essa que está por aqui? Aí, a questão é Marta através do sistema, né? O sistema através de Marta. Então, para a gente é bom estar participando da feira enquanto sistema, enquanto trazendo as pessoas, porque a gente interioriza a ação da feira, né? As ações, interioriza e mais pessoas ficam conhecendo esse trabalho maravilhoso que é feito por essa coordenação da feira. Então, pra gente, assim, a gente já fica... Termina a feira, a gente já fica pensando como vai ser a próxima. Maravilha. Muito bem, agora a gente queria falar de Reginaldo. Reginaldo é das bibliotecas comunitárias, especialmente a Caranguejo Tabaiares, né? Como é que vocês entraram nessa feira? Como é que se deu esse processo? E qual é a importância de estar na feira? E o que vocês desenvolvem na feira de leitura? Depois queria que vocês falassem por que não é feira de livro, todo mundo quer feira. Por que é feira de leitura, Reginaldo? Então, a gente chegou num projeto de extensão, para falar a verdade, entre a universidade e as bibliotecas comunitárias. O Gabriel fazia parte do programa da rede de bibliotecas comunitárias, a gente compôs esse grupo. E aí a gente começou primeiro, era um momento muito mais de formação, de atuação com a universidade e com as bibliotecas comunitárias, que culminou no finalzinho pensando nessa feira, né? Primeiro pensou na feira de leitura, porque tem feira de livro por todo canto, falar a verdade, né? Mas também a prática da leitura, que seria exposta nesses debates, nas mesas, né? E fora também as mediações que a gente faz aqui com as crianças, que é uma coisa fantástica aí, né?
Então as bibliotecas montam suas tendas, né? Faz mediação de leitura, então a gente traz outras bibliotecas, outras escolas, as bibliotecas vêm participar com as crianças. Eu penso muito que é uma ocupação da universidade, né? De saber que é um espaço público de direito de todos nós, né? Então trazer a comunidade para cá é possibilitar que esse espaço é um espaço de acesso, que um dia eles possam estar ali estudando, possam estar aqui, ou trabalhando, o que a gente achar que pode estar aqui. Então, eu acho que esse é um desafio, foi uma conquista, eu acho, né? Foi um desafio, eu falo um desafio para nós, porque não é tão fácil também sair da nossa comunidade e vir para um espaço que, às vezes, é sempre classificado como elite, não como elite, desculpa, mas como o do poder do saber, que todo mundo são inteligente, mais do que a gente. Então, quando a gente vem para esse espaço, a gente vem também mostrar que tem um saber comunitário, de uma prática que está lá no dia a dia da comunidade, atuando nesses espaços. Então, eu acho que a gente conseguiu consolidar um grupo de um grande avanço para as comunidades, eu acho também para a própria universidade. O programa é resultado desse trabalho com a feira e com outras ações que nós fazemos. Então, é um reconhecimento da universidade pelos nossos trabalhos, né, coletivo. Mas eu penso muito com a feira, que eu acho que é uma culminância de um trabalho feito durante todo o ano, né? Existem as formações continuadas, existem os trabalhos nas comunidades, existe um trabalho nas bibliotecas públicas. Quando nós se juntamos para trazer tudo isso à tona, assim, para todo mundo, né? Perfeito. Além também de invadir a universidade, o centro de educação, a gente fala muito do centro de educação, vai ocupar, né? Tá ali naquele espaço, todo mundo tá passando, mas tá vendo a gente lá, olha, participa. Então, eu acho que tem muito dessa construção coletiva, né? E também de troca. Muita troca é ali. A feira foi um dos propósitos que as bibliotecas comunitárias começaram também a fazer seus festivais dentro das suas próprias comunidades, né? O Coque com a Felique, o Alto do Moura lá com a Flau, né? Caranguejos Tabaiaras com o Festival Literário, agora o pessoal do... Que legal. MTST. Isso, também com o Festival também das Formiguinhas. Então a gente vai multiplicando. O Chucuru também, né? Que a gente faz uma parceria com o Chucuru. Então, eu acho que ao longo desses 10 anos, né? Eu acho que uma década de trabalho, mas também de muita parceria, de muita perrengue, porque manter a feira não é tão fácil, recursos poucos, não tem investimento, né? Não tem recurso para fazer tudo isso. Então vai muito trabalho de guerra, né? De garra também entre a gente, né? E também de todo mundo colocando o que tem. Não só fisicamente, mas também o recurso que tem vai colocando lá. E esse ano eu acho que vai ser uma das belas feiras desses 10 anos que nós vamos combinar isso aí, né? A feira também eu acho que é importante trazer que ela ultrapassa todos os nossos territórios, né? Quando eu falo não só a universidade e as comunidades, mas hoje nós temos uma relação muito internacional, né? Esther pode falar mais um pouco do pessoal que vai estar vindo para cá do Chile, mas a gente já teve trabalho com o México, com a França. Então, tudo isso, Moçambique, toda essa relação vai construindo tudo isso, né? E eu acho que uma das coisas importantes trazer, você, Daniel, que está fazendo a apresentação, são o apoio do centro, né? Você começou com esse apoio com a gente lá na primeira feira, dando todo esse suporte. Então, sem esse apoio da universidade, dos centros, dos gestores que estão lá, a gente não consegue fazer toda essa dimensão, né? Tem todo mundo trabalhando, mas acho que é um conjunto, né? Todo mundo se envolve, a infraestrutura se envolve, a biblioteca central se envolve, então todo mundo vai se contar, os estudantes, os professores, alguns mais resistentes, mas alguns se engajam lá no trabalho. Então, acho que a gente consegue fazer uma bela festa ao longo desse tempo aí. Muito bem. Eu queria que você falasse sobre a feira, sobre a história, enfim. Esther. Bom, eu acho que Marta e Reginaldo já deram, né, muitos elementos importantes dessa feira. Eu acho que esse ano, inclusive, a gente nomeou, que cada ano a gente escolhe, né, uma temática, já que a gente está celebrando 10 anos ininterruptos, inclusive tendo passado aí pela pandemia, a gente está chamando, né, Bibliotecas em Rede, Caminhos da Resistência, Democracia e Inclusão, que a gente percebeu que essas são palavras-chave muito importantes para a gente. A ideia das bibliotecas, porque quando você pergunta, é uma feira do livro? Não, é uma feira da leitura,
porque são exatamente os espaços de leitura e prioritariamente os espaços públicos, que são as bibliotecas, que a gente entende, né, que é o campo dessa feira, bibliotecas em rede. Então essa ideia de que quanto mais a gente puder, né, somar força, quanto mais a gente puder se agregar, mais a gente vai se fortalecendo, e que a gente traçou um caminho longo nesse período aí de resistência, de luta pela democracia também, porque a gente entende que ter acesso à leitura faz parte também dos direitos de cidadania e de a gente construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais inclusiva, né? Então essa ideia também da inclusão. Esse outro aspecto que o Reginaldo também ressaltou, dos territórios interculturais. Então a gente tem, essa é uma questão importante também da feira, né? Dessas trocas entre os vários territórios que estão envolvidos. E esse ano a gente decidiu também fazer uma homenagem à educadora Magda Soares, que é uma pessoa que foi uma batalhadora muito grande dessa área da leitura, do letramento, da alfabetização. Então, para a gente também tem uma importância também de lembrar essa educadora. E a feira, para mim, ela tem esse sentido de ser a celebração, mas de ser também um momento, como o Paulo Freire diz, a gente denuncia e a gente anuncia. Muito a bom, gente também, né, tem um momento de mostrar os trabalhos que acontecem, o que também a gente sofre, né, de percalços, de dificuldades, de trazer as questões. Sempre a gente faz questão de ter alguma mesa sobre política de leitura, sobre políticas culturais. A gente tem um momento das apresentações das bibliotecas públicas, das bibliotecas comunitárias, das bibliotecas escolares. Aberto ao público? É aberto ao público em geral. A gente vai ter esse ano, então, dias 28 e 29. Dia 28 a gente tem a abertura no turno da tarde, em que a gente vai fazer a celebração dos 10 anos e a homenagem à nossa educadora Magda Soares. Na sequência, a gente vai ter já uma apresentação cultural, né, que vai ser uma surpresa, eu não vou dizer, para todo mundo querer vir. Mas no dia 28 e 29, a gente já vai ter uma ocupação da garotada, de jovens, de crianças, vindas das comunidades, de escolas públicas, da região metropolitana. Então, vai ter 2 dias do Circuito Infantil e Juvenil, que aí é uma programação bem diversificada. Eles participam de oficinas, eles participam de contação de história, de várias exposições que a gente vai ter. E depois, nos dias 30 e dia 1, aí a gente tem uma atividade mais concentrada para os estudantes, para os profissionais, para as pessoas que vêm participar da feira. Normalmente, como esses 2 últimos anos a gente teve, né, a experiência de ter sido mais online, o ano passado a gente teve algumas atividades presenciais, a gente tem sempre a surpresa das pessoas da própria Várzea que vêm. Então os grupos culturais da Várzea, eles participam muito com a gente também. Então é um momento de muita troca, de muita alegria também, e também de se fortalecer para seguir na luta, que a gente sabe que não é fácil e que a gente entende que a gente precisa estar se renovando, inclusive nesses momentos de estar junto. Uma coisa que eu acho que uma colega nossa que é organizadora junto com a gente da feira, a Carminha Bandeira, ela sempre diz, olha, eu não gosto que chame de evento, porque evento parece essa coisa ao vento, que vem e vai. A gente faz um encontro literário, um encontro que não começa no dia 28, um encontro que veio de um trabalho que vem de muito tempo e que vai continuar, e que novas sinergias vão se criando, novas aproximações. E, como diz a própria Magda Soares, né, que é a nossa homenageada, que a gente escolheu, inclusive, a gente sempre distribui durante a feira um marcador de livro. A gente escolheu esse ano para colocar no marcador a seguinte frase: a leitura tem o poder de democratizar o ser humano em suas relações com a sociedade e com a cultura. E isso é uma mensagem que a gente deixa com as pessoas que vêm festejar com a gente a leitura, o livro, as bibliotecas.
e essa vontade de um Brasil melhor, de uma cidade melhor, de relações mais solidárias e construtivas, e inclusive dentro da nossa universidade, né, que a gente acha que a universidade tem esse papel, como o Paulo Freire novamente, né, ele nos dizia que a extensão universitária não é o momento da gente difundir o nosso conhecimento. A universidade, ela precisa ter ações culturais permanentes, inclusive de aprender com o que acontece em diferentes territórios, com a cultura que acontece e o conhecimento, os saberes que estão circulando na sociedade e que a gente faz parte também como universidade. Maravilha, longa vida para a feira, boa feira para todos nós. Encerramos o programa maravilhoso aí, contando com o Zé Guilherme lá na tecla, Bárbara, nossa coordenadora, Rafael aí na imagem. E agradecer a Marta, Reginaldo, Esther, e vamos fechar com Socorro Barros, que é da Voz na Praça, uma parceira também da Feira de Leitura, que também vai contar para a gente uma história, porque é sempre bom começar e terminar com literatura. Hoje eu vim aqui só para contar uma história para vocês. E vocês não podem perder esta história. Pois bem, na frente da casa estava o jardim. No jardim havia um poste. No poste, uma enorme lâmpada iluminando todo o jardim. Já era noite, quando Nasrudim perdeu a chave de casa e foi até o jardim, aproveitando a luz do poste, agachado, procurou e nada de encontrar. Minutos depois, apareceu um amigo. O que fazes aí agachado, meu querido Nasrudim? Perdeste algo? A chave de casa. Tu podes me ajudar? Claro que sim. E juntos, aproveitando a luz do poste, procuraram e nada de encontrar. Daqui a um tempo, aparece um outro amigo. O que fazes aí agachados, meus queridos? Perderam algo? Nosso amigo Nasrudim perdeu a chave de casa. Tu podes nos ajudar? Claro. E todos juntos, aproveitando a luz do poste, procuraram e nada de encontrar. Um tempo depois, eles ficaram inquietos. Como é que pode, com a presença de tanta luz, essa chave não aparecer? Nasrudim, tu tens certeza de que perdeste esta chave aqui no jardim? Claro que não, eu perdi esta chave dentro de casa. E como é que tu estás procurando aqui fora, homem de Deus? Porque lá dentro está muito escuro e aqui há a presença de muita luz. Tem dias que a gente escuta não, e outro dia escuta sim. Uma boa história nem bem começa, chega ao fim. Este conto se chama A Chave Perdida, do grande sábio Mullah Nasrudim. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.